Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária com mais uma reflexão sobre o Evangelho, hoje no 15º domingo do Tempo Comum. Como vocês podem ver, estou com a igreja aqui atrás, Paróquia São Sebastião de Amparo, que está tendo uma ação muito legal de recebimento de alimento. Então, cada pessoa pode vir aqui doar 1 quilo de alimento e esse alimento vai ser destinado a famílias carentes que precisam dessa comida. Como sempre, vou ler para vocês o Evangelho dessa semana e a gente vai conversar sobre isso. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Bom, na parábola do semeador, a gente tem o grande privilégio de ver uma reflexão do próprio Jesus. E sobre ela que eu vou falar um pouquinho aqui. Veja, Jesus explica como a palavra toca cada pessoa. Ou seja, tem aquelas pessoas que só ouvem a palavra, mas nada acontece com elas. Elas são as pessoas que recebem a palavra no caminho, ou seja, a semente que cai no caminho, vem o pássaro, que seria o diabo, e leva a palavra embora. As outras 3 pessoas, os outros 3 tipos de pessoas, de fato recebem essa palavra, mas elas caem na própria fraqueza. 2 delas, no caso, né? Uma delas ouve a palavra e aquilo até faz sentido, mas o solo é raso. Vem o sol, seca aquilo e a palavra deixa de fazer sentido para aquela pessoa. Qual seria esse tipo de pessoa? Aquela que, por exemplo, vem na missa, ouve, aquilo faz sentido, ela gosta, ela se sente tocada, motivada, sai da missa, no dia seguinte cai nas próprias fraquezas, cai nos próprios vícios. Ou seja, é aquela pessoa que cede aos instintos puros do próprio corpo. O outro tipo de pessoa é aquela que também vem, ouve a palavra, gosta, aquilo toca ela, se sente motivada, ela quer fazer alguma coisa com relação àquilo, mas chegam os problemas e abafam ela, o espinheiro, ou seja, o mundo, a pessoa que cede ao mundo. E tem, por fim, aquela pessoa que ouve a palavra e aquilo dá fruto. É a pessoa que realmente consegue vencer essas dificuldades e consegue seguir o que Jesus fala e colocar essas palavras em prática. Agora, é interessante que a parábola nos fala que cada qual dá uma quantia de frutos. Ou seja, Deus nos conhece e Ele sabe que, por exemplo, um Papa Francisco
muito provavelmente vai dar muito mais frutos do que eu, um pobre Arthur. Mas Deus não está interessado em quem dá mais fruto, mas sim em quem dá frutos. Se você der um fruto, se a graça te tocar e você fizer uma obra, já é muitíssimo melhor do que se você não fizer nada. E nessa parábola a gente pode ver as coisas de um segundo ponto de vista. Se a gente enxerga o semeador como Jesus, a gente entende que nós estamos recebendo essa semente e nós temos que frutificá-la. Mas a gente tem que entender também que nós temos que ser semeadores. E nós não podemos de forma alguma ser o sol ou ser o espinheiro que seca e que mata a palavra no coração dos outros. Então, se alguém da igreja vai e abafa um irmão porque é diferente dele, porque pensa de forma diferente da dele, porque, sei lá, segue algo com que ele não concorda, a gente escandaliza o irmão. A gente tira o irmão da fé por uma pequenez nossa. E em vez de sermos semente que frutifica na vida dos outros, nós somos espinheiro, nós somos o sol, nós somos aqueles que matamos o irmão com gestos nossos, com palavras nossas. E aí é uma questão de você olhar para a sua vida e pensar, bom, na vida do meu irmão, quem eu sou? Eu sou aquele que vai ajudar a tratar daquele solo que é a alma, que é o coração do irmão, para que ele frutifique? Ou eu sou o espinheiro, que vai lá e abafa o irmão? Ou eu sou o sol, que vai lá e queima o irmão? Então seja você o arado do solo do coração do seu irmão. Não seja espinho, não seja sol. Não mate o seu irmão com as suas palavras e com as suas atitudes. E se questione também, quando Jesus é que joga a palavra na minha vida, a semente na minha vida, o meu solo está preparado para receber isso? Eu estou de coração aberto, eu estou de braços abertos? Ou eu vou ceder aos meus impulsos e aos meus instintos mundanos e vou secar? Ou eu vou receber pressão de todo quanto é lado na minha vida, e saiba que isso vai acontecer na vida de todos nós, e a palavra vai morrer dentro de mim asfixiada pelos espinhos do mundo? Pense, veja quem você quer ser para a vida do seu irmão e quem você quer ser quando Jesus tocar você. Saiba também que não são em todos os momentos da nossa vida que seremos solos férteis. Todo mundo tem dificuldades. Mas nesses momentos, pense que Deus está aí para te ajudar. E que, se você estiver rodeado das pessoas certas, essas pessoas serão um arado que estão faltando no seu solo nesse momento. Eu espero que essa reflexão te traga muito para pensar, que você repense como você recebe a palavra de Deus e como você age com relação ao seu irmão. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixa o seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e eu espero que isso te toque e que isso frutifique na sua vida. A gente se vê na próxima reflexão sobre o Evangelho. Use máscara se for sair de casa, não esqueça. Até lá!